Meu amado irmão, para você que está nos acompanhando e que não me conhece, eu sou Antônio Moreira, casado com a Magda, nós temos 3 filhos. Sou fundador da comunidade católica Nascer de Novo, aqui da Diocese de Jundiaí, estado de São Paulo. E é com grande alegria que eu acolho você, acolho a tua família, acolho a tua casa nessa pregação, e sou grato a Deus por você nos acolher aí no teu lar e no teu coração. A pregação de hoje tem o tema: nós somos os Eliseus desse tempo. Eu quero que você pegue aí a tua palavra, 2 Reis, capítulo 6, versículo 11 seguintes. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11 seguintes. Preciso que você pegue para que a gente mergulhe juntos em todo esse mistério que Deus tem para nós nessa noite. Eu, quando tive o desejo de fazer essa live, Deus colocava no meu coração assim: eu quero, Antônio, um momento profético, poderoso, cheio de consolo e esperança. E quando eu aqui ministrando essa oração aqui, na presença do Hernani, o Hernani ministrando, e eu aqui entrei junto com ele nessa oração, e de fato era justamente aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Então a palavra de Deus está assim: o rei da Síria, ao ver disso, chamou seus servos e disse-lhes: não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que fazem em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: ele está agora em Dotaim. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade, com carros e cavalos. Seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: feri de cegueira esses homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, quanta alegria no meu coração poder partilhar dessa palavra, dessa poderosa palavra que Deus nos concede nessa noite. Veja, meus amados irmãos, o tema dessa noite é: nós somos os Eliseus desse tempo. E eu quero dizer algo para você, meu amado irmão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, passando aí há mais de um ano de combate, de um combate invisível que nós temos travado, de uma batalha grandiosa aí que às vezes lança sobre nós um terror, um medo. Mas veja, é nesse tempo que Deus quer que eu e você sejamos os profetas Eliseus desse tempo. Olha, muitas pessoas que passaram pela internação do Covid, que algumas até foram entubadas, entraram em contato comigo depois de receber alta e disseram assim a mim: Antônio, eu vou subir aí na comunidade para partilhar com você tudo aquilo que eu vivi no hospital. Muitos disseram isso a mim. Eu falei: irmão, eu não quero ouvir o que você passou no hospital, mas eu quero ouvir de você a grandiosidade, a grandeza de Deus, a ação de Deus que te tirou do hospital.
hospital. Meus amados irmãos, o que mais nós temos ouvido nesse tempo é desgraça em cima de desgraça, e nós temos que ser o profeta Eliseu desse tempo. Nós precisamos anunciar nesse tempo que Deus está no meio de nós, que Deus está agindo no meio de nós, que Deus é por nós. Então veja, e para que eu e você seja esse profeta Eliseu desse tempo, é necessário ter intimidade com Deus. E ninguém tem intimidade com Deus se não for por meio de um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Ninguém tem intimidade com Deus se não for por meio da oração, meus amados irmãos. E infelizmente nesse tempo, desde fevereiro do ano passado até aqui, o que a gente vê é um grande problema na sociedade, no ser humano, e principalmente quem está dentro da igreja, e até quem vive a consagração dentro de uma comunidade, até na vida sacerdotal, até na vida das pessoas que têm o sacramento da ordem. O que é, Antônio? É a falta de paciência para viver. E quem é impaciente espiritualmente falando, não sabe entender o tempo que nós estamos vivendo, não sabe fazer a leitura do tempo que nós estamos vivendo. E geralmente quem é impaciente espiritualmente, porque a impaciência é porque nós temos desejo que tudo se aconteça de maneira rápida, que tudo aconteça para hoje ou para ontem. E aí, meus amados irmãos, a impaciência, ela vai tornando o nosso coração desanimado, ela vai tornando o nosso coração aflito, vai mergulhando o nosso coração na agonia, vai mergulhando o nosso coração no desespero, e vai mergulhando o nosso coração no fracasso. Só que veja, meus amados irmãos, a intimidade com Deus, ela revela para nós os mistérios de Deus. Olha, a palavra de Deus diz para nós que o profeta Eliseu estava em Dotaim. Ele estava ali naquele lugar, e o rei da Assíria, sabendo que o profeta Eliseu era a causa de todos os fracassos deles nas batalhas, foi muitas e muitas batalhas que o profeta Eliseu revelou a ação do inimigo contra o povo de Israel. Veja, o homem íntimo com Deus, o homem que mantém um relacionamento profundo com Deus, ele frustra os planos do demônio na vida da sua família. O homem que tem intimidade com Deus, antes que o demônio haja, ele já sabe que o demônio vai agir, e antes do demônio agir, ele vai se levantar em oração, e Deus vai responder o seu clamor. Então veja, meus amados irmãos, o problema dessa geração de hoje é uma geração impaciente, que quer as coisas rápido, sem esforço nenhum. É um povo que não reza mais, e só reza quando alguém chama para rezar. E louvado seja Deus que tem alguém que chama para rezar. Como Hernani dizia, graças a Deus que alguns irmãos desse Brasil se levantam para fazer live. Porque muitas lives têm salvado matrimônios. O Hernani disse isso aqui. E eu tenho vivido isso, meus amados irmãos. Eu tenho recebido testemunho de uma palavra que a pessoa, ela liga lá à internet, pega uma pregação, seja de evangélica ou seja católica, e põe lá, é uma frase que ela escuta de Deus, ela retoma o seu ânimo, ela sai da agonia, ela sai da aflição, e o seu coração se enche de esperança. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão: não espera sem Deus, porque você vai morrer no meio do caminho. Não espera sem oração, porque você vai morrer pelo caminho. Quando iniciou essa pandemia no ano passado, em fevereiro, nós se levantamos, e nós não paramos até aqui. Foi muitas 1000 Ave Marias rezada, foi muitas 90 Salve Rainha rezada, foi muitas vigílias, tem sido muito jejum, tem sido muita vigília, tem sido muita oração.
Antes de começar essa quaresma desse ano, nós já tínhamos traçado o plano espiritual. Foi muitas mulheres rezando às 3 da manhã. Foi irmão sozinho, amanheceu sozinho com Jesus Eucarístico aqui. E são muitos pelo Brasil rezando, tanto católico como evangélico. Não é por meio de um homem que Deus está levantando, sustentando o Brasil e o mundo. É por meio de muitas pessoas que resolveu esperar em Deus e não cortou o seu relacionamento com Deus por meio da oração. E olha, meu amado irmão, eu quero dizer para você, eu não quero ser profeta da desgraça aqui nessa noite, mas a nossa realidade espiritual, principalmente na igreja católica, está feia. Porque eu dizia dias atrás, se essa pandemia, ela não foi suficiente para tornar o meu coração menos orgulhoso, se ela não foi suficiente para converter o meu coração, para aproximar o meu coração das pessoas, nunca mais o meu coração vai mudar, meu amado irmão. Se essa pandemia não foi suficiente para acordar sacerdotes que estavam dormindo, nunca mais irão acordar. Se essa pandemia não foi suficiente para acordar os bispos do Brasil, nunca mais irão acordar. Porque se no meio de um caos desse, o homem de Deus, a mulher de Deus, não dá as caras, quando nós daremos? Se no meio de todo o sofrimento, o homem de Deus não dá testemunho, quando daremos? Fizemos 15 dias de amor aqui pela renovação carismática da nossa diocese. Nós temos mais de 3.000 servos, uma média de 250 pessoas por noite assistindo. Cadê o resto? Cadê o resto? Está certo que alguns não têm internet, mas cadê o resto? Se acabar a pandemia hoje, como que vão voltar? Com que coração que vão voltar a servir Jesus? O nosso bispo faz live, tem 500 pessoas assistindo, algumas 160. Cadê o povo católico? Não desista. Se é por live, vamos ficar com Jesus. Não desista. Nós somos os profetas Eliseus desse tempo. E veja, meu amado irmão, um profeta acordado, ele é capaz de acordar uma multidão. Um profeta vivo, ele é capaz de ressuscitar uma multidão. Ezequiel 37. Então fica firme, mas não mascara a verdade. A verdade é nua e crua. Nós estamos em crise. E não é crise por falta de vacina, não, porque a nossa vacina é o sangue do Cordeiro. Eu dizia dias atrás, amado irmão, talvez você fale assim: Antônio, você não sabe o que é sofrer com família doente. O meu filho pegou Covid. Eu tenho 2 sobrinhos aqui na cidade de Sorocaba. Escapou pelo fio da misericórdia. Eu estou com um cunhado e com uma irmã, estão no fio da misericórdia. Amanhã, se Deus quiser, eu, o diácono, a minha esposa e meu filho Miguel, nós iremos visitar eles. Diácono Carolinei, nosso primo. Então eu sei o que é sofrimento, meu amado irmão. Eu sei o que é perder pessoas que nós amamos. Eu sei. Sabe, eu tenho visto nesse tempo pessoas jovens que eram íntimos de Deus, que voltaram para o pecado, que estão pecando com força contra a castidade. Pessoas fiéis a Deus, que tinham intimidade com Deus, nesse tempo de pandemia cortaram o relacionamento com Deus, voltaram com força para o adultério, voltaram com força para a bebedeira. Tem grupo de oração que perdeu o ministério de música inteiro, porque voltaram para o mundo. É o tempo que Deus está dando para nós. Se eu e você não acordar, meu amado irmão, nunca mais nós iremos acordar.
É necessário, irmão, ir atrás daqueles que estão longe. É necessário buscar. Veja, meu amado irmão, a falta de paciência é uma das barreiras, mas tem uma barreira que é pior do que a impaciência: é o pecado. Esse servo de Eliseu, ele se chama na Bíblia, e algumas traduções mudam o nome, Giezi. Esse servo, quando ele sai ali da sua tenda, da sua casa, ele vê a cidade cercada, o desespero toma conta do coração dele. Ele pensa: vou morrer, e agora? Aí o profeta Eliseu, e o Eliseu desse tempo, ele tem que cuidar de si mesmo e dos outros que estão ao seu redor. E ele tem que manter os olhos abertos o tempo todo, e ainda tem que rezar para abrir os olhos de quem está em torno dele. Olha a missão de quem está acordado. E é uma dificuldade, meu amado irmão, você abrir os olhos espirituais de quem não quer enxergar. Porque hoje você pega os líderes da igreja e fala: mas tá bom 200 pessoas, tá bom 300 pessoas, tá bom 100 pessoas, tá bom 50 pessoas. Por como que tá bom, meu amado irmão? Como que tá bom? Eu não quero dormir em paz sabendo que o meu irmão está mergulhado na prostituição, saber que o meu irmão está caminhando para o inferno. Como que está bom? Tem um ditado: está ruim, mas está bom. Sabe, meu amado irmão? Então veja, olha, Jesus sai, o profeta Eliseu olha, não se assusta porque tem relacionamento com Deus. Ele dá uma olhadinha assim para Geazi e ora a Deus e pede para Deus: abra os olhos dessa anta, que só sabe falar de coisa negativa, que está mergulhado em um dos maiores pecados do servo de Eliseu, era a ganância. Era um homem avarento, era um homem mentiroso, era um homem trapaceiro. E por que as pessoas hoje, até de dentro da igreja, até pessoas consagradas a Deus, estão vivendo o deserto, estão mergulhados na frieza, porque estão no pecado, porque não, olha, eu vou dizer, meu amado irmão, quem está no pecado não consegue sentir e nem ver o agir de Deus. E é difícil você se manter na graça, porque a graça é de graça, mas custa o esforço humano. É uma vida de renúncia, é uma vida de desapego, é uma vida que às vezes você tem que engolir sapo com perna aberta e tudo. É uma vida difícil. E quem falou que seria fácil servir Jesus Cristo? Quem falou? Olha, se essa pandemia ela não for suficiente para acabar com os mercenários, os missionários mercenários da igreja católica, não vai acabar mais. Sabe, se não for suficiente para unir o nosso coração, não vai mais. Então o profeta, ele cuida dele e reza para que Deus abra os olhos do seu servo. E é interessante a palavra de Deus, meu amado irmão, e eu quero que você guarde isso. Quando Deus abre os olhos do servo que está do lado do profeta Eliseu, o servo vê que os carros de fogo, os cavaleiros e tantas outras coisas que Deus tinha mandado ali, que a gente sabe que são os anjos de Deus, o servo não vê que está em torno da cidade, mas a proteção de Deus, o servo vê que está em torno do profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu, ele percebe que o rei da Síria, o exército do rei da Síria, vai ao encontro do profeta Eliseu para prendê-lo.
Eliseu levanta mais uma oração a Deus: feri de cegueira os nossos inimigos. E na mesma hora Deus responde à oração do profeta Eliseu. Ensinamento para nós, para quem é do Ministério de Cura e Libertação, meu amado irmão. Em muitos momentos da nossa vida, a nossa oração, ela tem que ser imperativa para a nossa família. Nós temos que pedir, e uma oração direcionada, nós temos que pedir, meu amado irmão, para Jesus ferir de cegueira o demônio do adultério, que está olhando para os esposos, olhando, armando ciladas para as esposas. Ferir de cegueira o demônio da luxúria, que tem levado essa juventude numa sexualidade desregrada, que não se respeita. Pai e mãe tem que se levantar em oração e pedir a Jesus que fira de cegueira os demônios do homossexualismo, os demônios do alcoolismo, da drogadição, da prostituição, da depressão, do pânico, das crises de ansiedade. Tem que pedir a Deus: ferir, ó Deus, esse demônio que está me oprimindo. Não permita que ele me encontre. Não permita que ele me veja. E não tem lugar melhor de eu e você se esconder do que no sagrado coração de Jesus. Não existe lugar. Aqui me vem uma recordação, o Espírito Santo me sopra numa lembrança. Há muito tempo atrás, mais ou menos 12 anos atrás, ou mais um pouquinho, logo no primeiro ano de fundação da comunidade, eu estava rezando para uma mãe de santo, pedindo a libertação. Ela pediu a minha oração, e num determinado momento da oração, houve ali um surto maligno, e o demônio começou a falar comigo. Eu peguei a cruz que estava em minhas mãos, e eu coloquei entre o demônio e eu. E eu fiquei ali atrás da cruz. E foi tão interessante. A cruz pequena, mas eu ali segurando a cruz. Porque nós não podemos trocar uma palavra com o demônio. Ali segurando a cruz, o demônio fazia assim para desviar da cruz, porque a cruz não deixava o demônio me ver. Por menor que fosse a cruz, o demônio não tem a capacidade de nos encontrar escondido na cruz. Então veja, meu amado irmão, nós temos que levantar em oração, ter um relacionamento pessoal e profundo, e não fazer as coisas do mesmo jeito que a gente tem feito. Como dói, às vezes a gente reza com a pessoa 10 anos, e 10 anos a pessoa reza do mesmo jeito, não muda uma frase, parece que não aumenta o relacionamento, não aumenta a intimidade, é a mesma coisa todo dia, toda vez. Eu fui na missa de domingo de Ramos, chegou a hora de sair da igreja, peguei 2 ramos, mas durante a missa, já no meu coração, já estava esse desejo: um ramo para minha casa, e um ramo, eu vou chegar, descer do carro na comunidade, e vou colocar o ramo no portão da comunidade. Encostei o carro, peguei um barbante, fui no portão da comunidade e amarrei, e quando eu amarrei o meu ramo, eu disse a Jesus assim: Jesus, que a bênção que foi dirigida sobre esse ramo afaste da comunidade, da vida dos membros da comunidade, dos amigos da comunidade, dos inimigos da comunidade, todo esse vírus maldito que o demônio lançou sobre o mundo. Afasta as doenças físicas, afasta as doenças emocionais. E eu fui rezando sozinho ali com Deus. E meu amado irmão, não espera as pessoas rezar para você começar a rezar. Nós não podemos ficar meningando a oração das pessoas e esperar que as pessoas façam aquilo que nós precisamos fazer. Olha,
Se a tribulação, o sofrimento, a pandemia está engolindo você, saiba que nesse momento Deus está te dando autoridade, Deus está te dando visão espiritual, para que você veja, aqueles que estão conosco é muito maior do que aqueles que estão contra nós. E a gente tem que ser profeta Eliseu. O profeta Eliseu recebeu a herança espiritual do profeta Elias. Se você pegar a vida de Elias, Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14. Nós temos que ser o Eliseu desse tempo, para deixar uma herança espiritual para a próxima geração. Levanta, jovem! Não é normal se masturbar, não é normal transar com a tua namorada, não é normal ter mão boba, ficar passando a mão no seu namorado. Viva a castidade. Não é normal trair o teu esposo, trair a tua esposa, ficar de conversinha fiada em WhatsApp. Não é normal estar em grupo de WhatsApp que só tem besteira. Não é normal ficar escutando música do mundo. Se levanta em oração, meu amado irmão. Talvez a tua oração salve o teu esposo, salve a tua esposa, salve o teu pai, a tua mãe, salve a tua família. Ah, eu não rezei até agora, comece hoje. Ah, eu estou mergulhado em pecado. Corra a confessar, meu amado irmão. Pare, padre, aonde ele estiver. Olha, dobra o joelho, pega o padre, abraça o padre, me confessa. Enquanto o senhor não me absolveu, não sai daqui. Padre é obrigado a te dar a absolvição. Para de ter medo de padre. Pare de ter medo de cara feia de padre. Entre você ser absolvido e o padre reclamar de você, que ele reclame de você. Se ele não vai na igreja, vá na casa paroquial. Enquanto ele não abrir, não saia de lá. E se ele perguntar quem mandou você ir lá, fala o Antônio. O Antônio da comunidade católica Nascer de Novo. Ele mandou vir aqui para falar para o senhor largar, mas não ser preguiçoso. Você está entendendo, meu amado irmão? É tempo de olhar para o céu e ver que Deus está cuidando de mim e de você. É tempo de eu e você levar esperança e consolo. Para de ficar sendo profeta de notícia ruim. Eu vou dizer para você, esse vírus é poderoso. Pode ser contra o nosso físico, mas na nossa alma, meu amado irmão, é só Deus que toca. Você está entendendo, meu amado irmão? Eu digo aqui para os meus filhos espirituais, se Deus permitir que eu pegue esse vírus, é só por um milagre eu sair. Pulmão acabado, 2 pneumonias no passado, cigarro, cocaína, maconha. Você está entendendo? Mas eu vou dizer para você, meu amado irmão, eu prefiro morrer do que ser covarde, como muitos e muitos estão sendo dentro da igreja. Bando de covarde, uma igreja passiva que aceita tudo, sabe? A igreja nunca fechou em época nenhuma. Chegou a hora de alguém brigar por nós, e graças a Deus que Deus tem os seus meios. Ontem eu passei um dia com raiva, eu passei um dia estressado, só de pensar na possibilidade que eu não ia comungar, não. Falei, como que eu não vou comungar na Páscoa, Jesus? Como que eu não vou comungar? E graças a Deus, nos 45 minutos do segundo tempo, olha, 9 minutos de acréscimo, Deus levanta um ministro evangélico para brigar por todos os cristãos desse Brasil, e nós fomos comungar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você está entendendo, meu amado? Para de chorar. Se for para chorar, seja de alegria, porque Ele morreu, Ele sofreu, mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou para dar vida para mim e para você. E agora o ressuscitado vai entrar aqui.
Jesus Eucarístico vai entrar aqui. Porque Jesus é Eucarístico. E a palavra que me vem ao coração é essa. Jesus Eucarístico, Ele quer ficar na tua casa. O que me vem ao coração agora, se você acredita, ou se você não acredita, é um mover de Deus que está no meu coração agora. Jesus vai visitar a tua casa. A palavra que me vem ao coração, olha, eu estou fazendo uma tenda dentro da casa dos meus filhos. E eu vou visitar. Jesus vai ao teu encontro, meu amado irmão. Olha, eu li muitos e muitos casos de exorcismo, vou contar um para você. O Frei Elias Vela, uma vez, uma família manda uma foto para o Frei Elias Vela, de um ente querido deles que estava possesso do demônio. O Frei Elias Vela conta num dos livros dele, que ele orou pela foto, orando pela foto. O menino recebeu a libertação em um outro país. Eu vou dizer para você uma coisa: se o teu coração nessa noite estiver aberto a Jesus, não importa se você está no pecado ou não, o que importa é o sentimento agora. Porque a samaritana estava, porque Bartimeu estava, porque Zaqueu estava, porque Maria Madalena estava, mas o sentimento dela de querer Deus mudou a vida dela. É o mestre que entra. É o mestre que entra. É Ele que está aqui. É Ele. É o Senhor que está aqui. Veja. É o Senhor que está aqui diante de nós. E de uma maneira tão singela. Está nessa âmbula. Ele quis estar assim. Ele quis estar assim. Deixa Jesus entrar no teu coração agora, meu amado irmão. Deixa Jesus abrir os seus olhos agora. Deixa, permita, só permita. Vou avivar o meu coração cansado de esperar. Religa a tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Convido você nesta noite a olhar para este altar. E eu quero convidar a você nesta noite a ultrapassar o véu que esconde Jesus na âmbula.
Eu convido você nesta noite a adentrar no mistério. Eu convido você nesta noite, querido irmão e querida irmã, a colocar na presença dele, porque nesta noite ele quer revelar ao teu coração que ele sempre esteve com você. Nesta noite ele quer revelar ao teu coração que ele não desviou o olhar dele um instante de você. Nesta noite o Senhor quer olhar para você e falar: veja, você estava olhando o problema, você estava enxergando a dificuldade, você estava enxergando a enfermidade, você estava enxergando a dívida, você estava enxergando o trauma, você estava enxergando a decepção. Mas eu quero mostrar para você que nessa noite, enquanto você passava por tudo isso, existia uma multidão de anjos ao teu lado, para que algo pior ainda não acontecesse a você. Embora você tinha parado, embora você estava ainda como servo de Eliseu, parado no problema, parado na situação, parado na circunstância, mas nesta noite, do mesmo jeito que Deus abriu o olho daquele servo, e ele pode contemplar que aquele que estava do lado dele era muito maior do que aqueles que estavam contra. Nesta noite é isso que Deus quer fazer com você, querido. Nesta noite é isso que Deus quer fazer na tua casa. Deus quer mostrar que tem problema sim, Deus quer mostrar que tem dificuldade sim, Deus quer mostrar que é um tempo difícil sim, mas Ele quer abrir os teus olhos da fé nesta noite. Ele quer abrir os teus olhos espiritual, e Ele quer mostrar para você que tem problema, que tem dificuldade, que tem lágrima, que tem choro, mas que ao redor desse caos, que ao redor dessa situação, que ao redor deste vale, existe uma multidão de anjos, existe uma multidão de santos no céu, clamando pela tua vida, clamando pela tua história, clamando pela tua casa, clamando pela sua situação. Tem problema sim, tem adversidade sim, mas aqueles que é por nós é muito maior, aqueles que estão do nosso lado é muito maior. E nesta noite, olhando para o Cordeiro de Deus, Ele quer levantar você. Nesta noite Ele quer olhar para você e falar: meu filho e minha filha. Nesta noite Ele quer olhar para você que está passando por problema no teu casamento. Ele olha para você e fala: tem problema sim, mas acredita em mim, porque maior do que problema é a minha vida na tua vida, maior do que os teus problemas é a minha história na tua história, maior do que esse problema que você está enfrentando no teu casamento é o meu olhar que está sobre o teu casamento, maior do que esse problema que é o teu casamento. Eu estou acolhendo a multidão de joelhos dobrados no canto deste país, orando. Eu estou acolhendo a lágrima dos profetas, eu estou acolhendo a lágrima dos pais, eu estou acolhendo as lágrimas da mãe, eu estou acolhendo as lágrimas dos filhos, eu estou acolhendo cada lágrima de cada pessoa que tem orado, de cada pessoa que tem jejuado, de cada pessoa que tem pagado preço. Ei, querido, tem dívida sim, tem desemprego sim, mas maior do que a dívida, maior do que o desemprego, é a presença de Deus. Maior do que tudo isso é a proteção divina, é a proteção do Altíssimo, que não desviou de você. E veja, você vai sair recompensado. E veja que aquele que está ao teu lado, que é muito maior, Ele vai recompensar o sofrimento, Ele vai recompensar a lágrima, Ele vai recompensar este tempo. Por isso, meus irmãos, nesta noite, abra os teus olhos. Por isso, nesta noite, levanta dessa situação. Por isso, nessa noite, querido irmão, querida irmã, saia dessa situação de flagelo, saia dessa situação de morte, saia dessa situação de angústia, de tristeza, e começa a acreditar. Começa a acreditar
que maior do que tudo isso, existe santos no céu intercedendo por você. Começa a acreditar que maior do que tudo isso, que maior do que este vale, que maior do que este luto, que maior do que esta dor, que maior do que essa noite escura que você está enfrentando, é a multidão de anjos que está em volta de você, clamando de noite, clamando de noite. Ele quer te levantar, Ele quer levantar você dessa situação, Ele quer levantar você nesta noite. Ah, querido, eu não estou falando que o problema vai ser resolvido imediato, não, não é isso. Eu não estou falando que a situação vai ser como um passe de mágica, não, não é isso. Eu estou falando para você nessa noite, que mesmo em tempo de crise, que mesmo em dificuldade, levanta o teu clamor, levanta a tua oração, reaviva a tua fé, reaviva a tua esperança, e nós iremos passar, e nós iremos passar, e nós iremos cantar o glória, e nós iremos festejar, e nós iremos falar: maior do que o nosso adversário é o nosso Deus, maior do que aquele que é contra é aquele que é a favor. Por isso nessa noite eu convido você, olhe para este altar. Você que estava abatido, você que estava decepcionado, você que estava esperando uma resposta de Deus, a resposta chegou nesta noite. Maior do que os teus medos, maior do que os teus problemas, a resposta veio do céu para você nesta noite. Maior do que a dificuldade, existe uma multidão de santos no céu clamando de noite. Existe aqueles que adoram o Cordeiro de noite, clamando por nós, clamando por nós. Existe o sangue dos mártires que clamam por nós, que clamam por nós. Existem milhares e milhares de pessoas espalhadas, clamando por você. Pessoas que você nunca vai saber quem é, pessoas que você nunca vai conhecer, que estão agora neste momento num quarto fechado. Existem freiras que estão trancadas numa cela nesta noite no convento, em clausura, orando por você. Freira essa que você nunca vai conhecer, mas que está com o joelho no chão e a boca no pó, clamando pela tua casa, clamando pela tua família. Então nesta noite é uma noite que Deus quer te levantar, que Deus quer te dar certeza que Ele não é indiferente à tua dor, que Ele não é indiferente à tua situação, que Ele está escutando a oração mais simples, Ele está escutando a oração mais bela, Ele está escutando a oração cheia de eloquência, Ele está escutando a oração bem frágil. Aonde estiver alguém clamando, Deus está atendendo, e Ele está sustentando essa nação. Os meus medos, que a minha dor é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, que a minha dor é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada. Alto, alto, alto é o meu Deus, maior do que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus, maior do que eu. Grande, grande, grande é o meu
Eu quero aí que você aí da tua casa agora só olhe aqui para o altar e não tire o teu olhar de Jesus agora. Não tire, porque Jesus nesse momento ele está acalmando a tempestade interior de muitos corações que estavam mergulhados no medo, na crise de ansiedade, pânico, depressão, angústia. É Jesus que está visitando. É Jesus que olha nesse momento para toda a situação emocional e espiritual que você vive. E nesse momento Jesus ele está dando as mãos a você. É muito parecido com aquela passagem que Pedro quis andar sobre as águas, e quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, e ele grita: Senhor, salva-me. Muitas pessoas que estavam se afundando, pecado, dor, todo tipo de sentimento, todo tipo de opressão, e nesse momento vem um grito da tua alma: Senhor, salva-me. Senhor estende as mãos para você, e você sente nesse momento uma confiança, uma fé, uma esperança, um consolo. Vem no teu coração uma força agora, que você tem o desejo de renunciar, você tem o desejo de expulsar isso da tua vida, e Deus está te concedendo a autoridade espiritual para isso, e eu te louvo por isso, Jesus. E nesse momento eu te peço, Jesus, e você aí da tua casa, estenda as mãos em direção ao hospital da tua cidade, ou numa casa que você sabe que alguém está enfermo. Eu peço, Jesus, que o Senhor já vá visitando as pessoas, a minha família, que nós iremos visitar amanhã. Já vá à nossa frente, Senhor, na casa da minha irmã Maria Conceição, Márcia, do meu cunhado Darcy, que está no hospital, da minha irmã Silvana, Tadeu, Alicinha e João, Vanessa, minha sobrinha, Thaís, minha sobrinha, da minha madrasta Tereza, da minha irmã Helena, do meu cunhado Geraldão, Neuza, Cibele. Já vá visitando, Jesus, as pessoas dos hospitais, médicos, enfermeiros, profissionais em geral. Vá visitando os acamados, doentes, aqueles que já estão desenganados pela medicina. Ressuscita, Jesus. Reanima, Jesus. Oricande cheberecanda la rabarie. E Jesus fala ao meu coração que Ele está reanimando uma pessoa que já estava praticamente morta, e nós iremos ouvir esse testemunho, nós iremos receber esse testemunho. Oricande cheberecanda la rabarie lele. Ori ela clama, igreja clama. Oricanda la rabarie candala cheberecanda lá. Ori câmara rabarie. Ori teu clamor. Ori cande cheberecanda rabarie. Aos seus anjos Ele enviou para que te guardem. Aos seus anjos Ele enviou para que te salve. Aos seus anjos Ele enviou para que te proteja. Cheberecanda beleza. Meu amado irmão, vou chamar o diácono Claudinei, e eu quero que você se dobre na tua casa agora, para você receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se dobra, se dobra. Receba a bênção do ressuscitado nessa noite que Ele mesmo nos preparou,
para você, para mim, para todos e cada um de nós. Receba a bênção da paz, da saúde, da alegria, da proteção.